Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar uma continuidade sobre o tema individualidade. Esse é o terceiro vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre a questão da convicção e como podemos expressar nossa convicção sem sermos pessoas arrogantes. A arrogância e a soberba é algo que nós sabemos que não é legal, não é uma coisa bacana. Mas muitas vezes, ao expressarmos a nossa convicção acerca de um determinado assunto, acerca de um determinado tema, muitas vezes as pessoas pensam que estamos sendo pessoas arrogantes quando não estamos sendo, ou muitas vezes somos pessoas realmente arrogantes para expressar a nossa convicção. Eu falei no vídeo anterior, né, que todos nós, absolutamente todos nós, temos que reconhecer o fato de que podemos estar errados, mesmo tendo uma certa convicção, certo? Mesmo que eu tenha convicção de um determinado tema, de um determinado assunto, eu tenho que ter ciência que eu posso estar em alguma medida errado. Isso parece estranho, porque quando nós falamos de convicção, a impressão que temos é que a pessoa que é convicta daquilo que ela acredita, certo? Ela não tem dúvidas sobre o que ela está expressando. Entretanto, veja só, nós não somos seres oniscientes, nós não somos seres perfeitos, nós somos cheios de falhas. E existe um grande problema em todos nós, que é o nosso próprio ego, certo? O nosso próprio ego, muitas vezes, por querermos agradar ao nosso próprio ego, nós temos uma tendência, certo, de projetar tantas qualidades positivas e negativas do nosso ego em outras coisas, em outras pessoas e até mesmo em determinados assuntos, em determinados livros. Por exemplo, nós temos a Bíblia Sagrada, que é um livro sagrado do cristianismo. Ao lermos a Bíblia, temos o risco, sim, certo, de projetarmos qualidades do nosso ego das passagens bíblicas e ter uma interpretação equivocada, certo, da mensagem que Deus tenta nos transmitir através desse livro sagrado, acerca do assunto. Então, nós temos que ter ciência disso. Nós temos que ter ciência, consciência de que existe essa possibilidade. O que acontece com a pessoa arrogante, de fato, aquela pessoa que realmente, ela, ao expressar a sua convicção, ela está sendo uma pessoa arrogante. A pessoa arrogante, ela tem convicção do que ela está dizendo, entretanto, ela não tem consciência de que ela pode estar, sim, errada em algum ponto ou errada em tudo que ela está dizendo. Ela simplesmente desconsidera essa possibilidade. E por ela desconsiderar essa possibilidade, seja assim no nível consciente ou até mesmo no nível inconsciente, certo? Ao fato de ela desconsiderar essa possibilidade de ela estar errada, ela se vê numa posição superior a, em relação à pessoa com quem ela está debatendo. Então, como ela se coloca essa perspectiva superior ao outro, ela se age com arrogância. E aí, obviamente, provavelmente, a outra pessoa irá perceber isso. Mas muitas vezes pode ocorrer também de que a pessoa que está expressando sua convicção, por exemplo, eu estou expressando minha convicção sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, por exemplo, o assunto individualidade. Eu tenho consciência de que eu posso estar errado naquilo que eu estou dizendo. Eu tenho consciência de que existe essa possibilidade. E eu posso vir aqui expressar a minha convicção sobre esse tema. Só que, como eu tenho consciência de que eu posso estar errado, a maneira como eu vou me expressar não será uma maneira tão soberba. Uma maneira tão soberba, tão me colocando acima da outra pessoa com quem eu estou debatendo ou com quem eu estou conversando. Certo? Mas a outra pessoa, como ela não reconhece o fato da possibilidade de ela estar errada na convicção que ela possui, se for uma percepção ou uma visão antagônica à minha, ela pode olhar a minha maneira de expressar como uma arrogância. Entende? Percebe o grande problema da questão? Então, existe essa possibilidade,
certo? Do outro projetar em mim algo que está intrinsecamente dentro dele, não necessariamente em mim. E eu fazer o mesmo. Eu percebo que em muitos assuntos delicados, por exemplo, dá um assunto aqui para vocês que é um assunto que se gera muita discussão, e se chama identidade de gênero. E pegaram o termo identidade de gênero e transferiram para o termo ideologia, muitos transferiram para o termo ideologia de gênero, como se houvesse realmente uma ideologia de gênero. Da minha perspectiva, não existe ideologia de gênero, existe identidade de gênero, certo? E esse é um tema muito delicado porque por questões de interpretações religiosas, certo? As pessoas, elas acreditam, muitas pessoas possuem uma convicção de que é errado pensar que uma pessoa do sexo masculino se identifique com o sexo, se identifique assim no sentido de gênero, com o sexo feminino. Então, tipo, existe um homem, uma pessoa que é homem do sexo masculino, mas ele se vê como uma mulher e tem atração, né, obviamente, por homens. Então, existe diferença entre sexo e gênero. Isso é muito importante ressaltar. Só para vocês entenderem um pouco o que eu estou querendo dizer. Existe o sexo, que é o sexo masculino e feminino, e existe o gênero, que são vários, né? A gente vira LGBTQIA+, tá. Esse mais aí são vários outros gêneros existentes. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem o sexo, por exemplo, masculino, mas ela se identifica com o sexo feminino. Ela se vê como uma pessoa do sexo feminino. Isso se chama identidade de gênero. Agora, quando você utiliza o termo ideologia de gênero, certo? Você está dizendo que aquela pessoa tem uma ideia, não uma identificação, de que ela possui um outro gênero que não o gênero natural dela, que seria, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, sexo masculino. Mas eu tenho convicção do que eu digo, certo? Eu tenho convicção de que existe sim a identidade de gênero. Mas outra pessoa pode olhar para a minha convicção e a forma como eu estou expressando a minha convicção e pensar, esse cara está sendo arrogante, certo? O que ele está expressando é de uma forma arrogante a ideia dele. É uma ideologia de gênero, não uma identidade de gênero. Entende? Então, eu tenho a minha convicção em relação a esse tema. E outra pessoa pode ter uma convicção antagônica justamente baseado nas escrituras que ela leu. Mas, veja só, a forma como eu leio uma escritura, ou eu leio um estudo, eu pego o livro do Nietzsche, vou ler o livro do Nietzsche, eu posso muitas vezes projetar meu próprio ego, certo? Daquela escritura, daquele livro, daquele assunto, daquele entendimento, certo? E não necessariamente o que está sendo transmitido ali. Entende? As pessoas podem chegar para mim e perguntar, pô, tudo bem, você tem a convicção de que, na verdade, existe a identidade de gênero, não a ideologia de gênero. A minha pergunta a você é a seguinte: como que você enxerga isso dentro de uma perspectiva religiosa? Veja, dentro do seio da religião, eu sei que vou fugir um pouco aqui do tema, que é individualidade, e o subtema é convicção. Só para vocês entenderem, porque é um assunto bastante interessante e bastante delicado, eu percebo que as pessoas que seguem um determinado sistema religioso, elas procuram, certo? De algum modo, existem dois tipos de pessoas quando procuram um determinado sistema religioso. Existe aquela pessoa que realmente tem uma intenção de querer agradar a Deus por amor a Deus. A pessoa tem isso intrinsecamente dentro dela. E ela ouve o pastor, o padre, o guru, alguém que do sistema religioso que ela segue, dizendo, por exemplo, isso aí não é certo, isso está errado. E por querer agradar a Deus, ela se identifica com essa mensagem e passa a querer seguir justamente aquilo que o guru, o pastor, o padre ou
o líder religioso que ela segue, está determinando, está estipulando, certo? Porque tem esse desejo de querer agradar a Deus, certo? Mas existem outras pessoas que procuram Deus com uma intenção egoísta, egóica, no sentido de se tornarem pessoas perfeitas a fim justamente de provarem que são melhores do que os outros. E isso não é uma coisa consciente. Conscientemente ninguém vai dizer isso, eu quero ser melhor que aquele cara. Porque ela sabe que esse desejo de querer ser melhor que os outros não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita. Não é uma coisa esteticamente, dentro do campo da própria religiosidade, bonito. Então ele vai falar que não, ele não está querendo ser melhor que ninguém, ele só tem a opinião dele. Mas na verdade, existe dentro dele esse desejo de querer ser melhor que o outro. Entende? Então, eu penso que isso é indiferente para Deus. Se o cara ele é homossexual, se ele é heterossexual, se ele é bissexual, isso é indiferente para Deus. Deus, eu tenho convicção de que Deus para ele isso é indiferente, certo? Para Deus o que importa é justamente a sua intenção de querer amar a Ele, de amá-lo e amar a criação dele, reconhecer esse amor. Porque na verdade todos nós amamos Deus, seja de forma direta ou indireta, porque tudo é criação dele. Tudo que nós admiramos, tudo que nós gostamos, tudo que nós saboreamos da vida, que nos faz sentir vivos e alegres e felizes, obviamente desde que sejam coisas que não causem mal a ninguém, nem a nós mesmos, certo? É uma bênção de vida. Vem de Deus, né? Deus está nos concedendo esse presente. Então, diretamente nós amamos eles, mesmo que a gente fala que não acredita em Deus, certo? Diretamente nós estamos o amando. Então, para Deus, o que importa para Ele é justamente isso. E não detalhes, vamos assim, formais. Detalhes formais. O cara é homem, tem que ser homem até o final e acabou e já era. Se não for isso, o cara é o pecaminoso que deve ir para o inferno. Certo? É uma visão arcaica essa aí. É uma visão totalmente arcaica. Certo? E eu acredito que existe sim, das escrituras, passagens e que eu já li, por exemplo, a Bíblia, já li ela várias vezes, existem passagens que você consegue provar isso que eu estou dizendo, que para Deus importa, não é o formalismo religioso, certo? Não é a forma como você expressa a sua religiosidade, certo? Mas sim o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Você vê que tá aí, né? É indiscutível isso. Mas na questão da convicção e da. Nós temos que ter em mente que, sim, por exemplo, eu estou expressando aqui minha convicção. Né? Posso estar errado. Sim, claro. Posso estar errado e outra pessoa conversando comigo, ela apontando os pontos de vista dela, as percepções que ela possui da realidade e a própria percepção que ela possui das escrituras, etc. Ela pode vir falar comigo e olhar, puxa, o que você está dizendo faz sentido, cara. Eu acredito que realmente nesse ponto você está certo. Ou, cara, eu acho que realmente no todo que você disse você está certo, eu estou errado. Por que não? Por que esse medo de estar errado? Por que nós temos esse medo de errar? Esse medo de errar é uma vaidade, certo? É uma vaidade intrínseca dentro do nosso coração que devemos tomar cuidado, que nós não somos seres perfeitos. Perfeito somente Deus. Então, se eu sou um cara que eu tenho medo de errar, é porque eu sou um cara vaidoso. Eu posso estar errado, completamente errado. Eu posso estar certo, completamente certo. Por que não? Da mesma forma que existe a possibilidade de eu estar errado, completamente errado, existe a possibilidade de eu estar certo, completamente certo. Entende? Aí, é claro, você, diante das circunstâncias da existência, das suas experiências e do seu relacionamento com as outras pessoas, a forma como você conversa com elas e da forma como elas conversam contigo, você pode perceber, você pode ir melhorando a sua perspectiva. Por exemplo, nessa questão mesmo de identidade de gênero e ideologia de gênero, eu fiquei meio que, poxa, uma hora eu acreditava que realmente existia ideologia de gênero e acreditava que era uma coisa errada, só que eu fui percebendo que existem coisas muito mais profundas dentro de uma pessoa que vive esse dilema dentro de si mesma, uma pessoa, por exemplo, homossexual ou transexual, que são muito mais
complexos e muito mais difíceis de não só de ela lidar com toda a situação, mas também de ela ser de ela conseguir uma interação social saudável, entende? Então, cara, não é uma coisa de você chegar e querer jogar a pessoa no lixo, fazer um aborto social da pessoa, entende? E é muito perigoso isso. A questão do aborto social é uma coisa real. Nossa sociedade vive querendo abortar pessoas. Então você vai ser abortado, extirpado da sociedade porque você decide desse jeito. Mas é isso aí. Então, coloca isso na cabeça. Você pode ter convicção daquilo que você está expressando, mas tenha ciência de que você pode estar errado sim. Tá? E não tenha medo de estar errado, pois o medo de estar errado é pura vaidade. Muito obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau. Beijo.